Então hoje é feriado, vamos abrir o programa de hoje com a luta de uma jovem para poder viver. A Jussara, ela tem 29 anos. Ela mora na cidade de Jacutinga, no sul de Minas. Ela sofre de uma doença rara, a síndrome de Guillain-Barré. Essa doença não tem cura e afeta o sistema nervoso. Para que a Jussara tenha qualidade de vida e consiga desempenhar as tarefas mais simples, como, por exemplo, tomar água, ela precisa de um medicamento que é muito caro. A família já arca com outras despesas e não tem condições de pagar pelo tratamento. Eles procuraram a justiça, que determinou que o governo do estado, fornecesse o medicamento. O estado começou a cumprir a determinação, mas desde setembro do ano passado, deixou de repassar o remédio. Dessa maneira, a saúde da Jussara piorou e ela corre o risco de sofrer uma parada respiratória a qualquer momento. Nossa repórter Juliana Coleta foi até a cidade de Jacutinga e você vai ver essa história agora, aqui no nosso Balanço Geral, nesse feriado de 21 de abril. Vamos ver, balançando. Olhando assim, é praticamente impossível perceber que Jussara é portadora de uma síndrome rara, doença que mudou completamente a vida dela e da família. Antes eu trabalhava com a minha mãe, carregava ração, até ração eu carregava de 15 quilos nas costas, fazia entrega, fazia de tudo. Agora não consigo colocar um copo, levar um copo de água na boca quando eu tô com a crise. Os primeiros sintomas começaram a aparecer aos 18 anos de idade. Foi adormecendo minhas mãos, meus pés primeiro, aí foi subindo e foi a fraqueza junto, falta de ar, canseira, eu não se movimentava mais para nada. O primeiro diagnóstico foi errado. Os médicos disseram que Jussara tinha reumatismo. O tratamento não apresentou melhoras, pelo contrário, piorou. A medicação pode ter feito a doença se desenvolver de uma forma ainda mais severa. Falaram que eu tinha reumatismo, só que tomei Bezetacil durante 3 anos. Essa Bezetacil pode ter incubado, guardado a doença. Aos 23 anos, enfim, Jussara teve o diagnóstico correto. Ela descobriu que, na verdade, nunca teve reumatismo. Encontrei um médico que ele disse que era Guillain-Barré. Aí eu fui internada, minha primeira internação. Foi depois de 1 mês e pouquinho, mais ou menos, que eu comecei a sentir essa fraqueza. Foi na época que eu já estava com insuficiência respiratória, tudo. Sorte que daí, a primeira internação, eu já consegui a imunoglobulina humana na primeira noite. Já consegui, já comecei a tomar e já paralisou. A descoberta da doença mudou de vez os planos e os sonhos de Jussara. A síndrome de Guillain-Barré não tem cura. A doença é degenerativa e ataca o sistema nervoso. Aos poucos, o paciente vai perdendo os movimentos. Foi adormecendo minhas mãos, meus pés primeiro, aí foi subindo e foi a fraqueza junto, falta de ar, canseira, eu não se movimentava mais para nada. O médico, que também é secretário de saúde de Jacutinga, explica que o caso de Jussara é ainda mais raro e muito mais grave. O caso da Jussara é um caso especial. Ela teve uma síndrome que é chamada síndrome de Guillain-Barré, que foi descoberta há 5 anos, e ela vem evoluindo com crises de agudizações, na qual não é comum nessa síndrome. O tratamento com a imunoglobina humana é vital. Ela necessita da imunoglobulina de uso contínuo, a princípio de uso contínuo. A gente não sabe até quando, que ela vai precisar da medicação, mas a princípio precisaria de uma dose desse medicamento uma vez por mês. O medicamento é importado, custa em média R$ 1.500 cada dose. Jussara precisa fazer o tratamento com 25 doses ao mês. Até outubro do ano passado, ela recebia o medicamento do governo, mas sem nenhuma explicação. O estado parou de fornecer a medicação. De 2013 a 2016, eu ganhava imunoglobulina humana mensalmente. Aí começou a piorar, mesmo tomando imunoglobulina,
Aí as médicas pediram de 20 em 20 dias. E ultimamente eu estava recebendo de 20 em 20 dias, eu recebia aqui na farmacinha da minha cidade. Aí eu pegava a medicação e ia lá, tomava durante 5 dias, dava intervalo de 20, tomava mais 5 dias. Só que desde setembro veio uma notificação do governo falando que ia bloquear a medicação. Que eu não era necessário mais eu tomar medicação. E como não, né? 60 dias sem a medicação e o estado de saúde de Jussara piorou muito. Eu só consigo a medicação quando eu fico muito ruim, quando eu paraliso totalmente, paraliso os braços, as mãos, não consigo nem me mexer, nada, me mexo só o pescoço, aí eu começo a afogar muito, começo com muita falta de ar, aí a PUC de Campinas, aí pega eu, que daí eles só podem, eles só me aceitam e para dar a medicação, que é de muito alto custo, só quando eu estou com risco de morte. As crises agudas são muito perigosas. Além do risco de deixar sequelas graves, Jussara pode não resistir e sofrer uma parada respiratória. Ela começa com a perda da força do tônus muscular dos membros inferiores, evoluindo progressivamente para os membros inferiores, chegando a ter dificuldade de deglutição, até mesmo chegar a uma parada respiratória. Depois da última internação, Jussara não tomou mais o medicamento e já começa a sentir os sintomas de mais uma crise. Ela não consegue se levantar sozinha e caminha com dificuldade. Quando a Jussara chega na pior fase da crise, ela não consegue nem mesmo fazer as coisas mais rotineiras do dia a dia, como, por exemplo, tomar um copo de água. Até para isso, a mãe precisa ajudar. E não basta trazer o copo, não. Além de trazer até a sala, é preciso estar na boca e bem devagar, porque a Jussara tem dificuldade na hora de engolir e ela pode engasgar. Tem que dar água na boca, é isso mesmo, mãe? Isso mesmo. Até os movimentos mais simples que a gente faz assim, ela não consegue. Se eu deixar ela o dia inteiro sentada aqui, sem ninguém para levantar, ela fica o dia inteiro sentada. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil porque a gente tem que trabalhar, tem a vida da gente. Então tem sempre uma pessoa dando apoio. Porque sem esse apoio. E depois que ela toma a medicação, ela melhora. Fica 30 dias boa. Limitado, mas fazendo as coisinhas dela. Só que se passar sem o remédio, ela piora totalmente. Marli sofre por não poder cuidar da filha e por ver Jussara, que sempre foi tão cheia de energia, assim. É muito complicado. Só quem tem e passa por isso para saber o que é uma doença numa família e a impotência da gente sem poder comprar esse remédio. Porque se o remédio fosse um pouquinho mais barato, a gente conseguiria, porque eu compro muito remédio para ela. Fica em 2.000, 3.000, fora esse remédio que ela está precisando do governo. Só que esse remédio, por exemplo, se eu falar que eu vou vender o carro que eu tenho, eu vendo, eu compro para ela um mês. E o outro? Aí eu vendo a minha casa e para mim morar. O noivo, que acompanha passo a passo da luta de Jussara, também não se conforma com essa situação. E a situação dela, eu até me altero um pouco por isso, porque é uma situação que poderia ser resolvida facilmente por quem tem o poder de resolver. É uma coisa que já está ganho, já está certo. Foi expedida uma liminar pelo juiz em novembro. Está na fase de compra da medicação, mas até quando, né? Eu fico até um pouquinho alterado nessa situação, porque eu trabalho, tenho minha empresa, meus funcionários, pago tudo em dia, tenho que cuidar de todo mundo, cumpro com minhas obrigações como brasileiro, como meu dever, tanto eu quanto os meus irmãos todos. E chega numa situação dessa, a gente fica de mãos atadas, não poder fazer nada. Um sentimento de indignação e medo de perder a mulher que ama e com quem tem tantos planos. Sem a medicação, Jussara, que com muita garra vem enfrentando a forma mais agressiva da síndrome de Guillain-Barré, pode perder a batalha a qualquer momento. Ela não se adaptou bem às outras opções de medicamento no tratamento da doença crônica, ela com certeza corre riscos graves. O risco seria de uma parada... De uma parada respiratória, né, por perda do tônus da musculatura do diafragma, podendo evoluir com insuficiência respiratória. Que é o caso, seria o caso mais grave da doença.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou por meio de uma nota que a obtenção da imunoglobulina é feita pela via administrativa, ou seja, o medicamento é fornecido pelo SUS gratuitamente nas farmácias regionais de saúde do estado. Em 2013, a paciente Jussara de Campos Miantes solicitou o referido medicamento pela via administrativa, tendo-o recebido normalmente. Em setembro de 2016, a paciente solicitou novamente o medicamento pela via administrativa. Entretanto, esta só é fornecida na fase aguda da síndrome de Guillain-Barré, já que não se trata de uma doença crônica que necessita de um medicamento específico para tratamento a longo prazo. Diante disso, a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais solicitou à paciente que seu médico reavaliasse o pedido do medicamento, uma vez que o item só pode ser fornecido seguindo este protocolo. O advogado da Jussara informou que esse novo pedido já foi enviado, mas mesmo assim o Estado não está fornecendo o medicamento. Volta para mim aqui.